Ainda mais claro a sua análise em relação à decisão do Flávio Dino. O senhor está contando aí que foi uma jogada, de certa maneira. Ele extrapolou limites na sua análise? Todos os limites, todos os limites. Por quê? Porque o juiz decide nos limites do processo. O caso era Mariana, ia envolver uma mineradora, ia envolver um banco. Esse é o limite. O que tem a ver a cueca com as calças? Ou seja, nada a ver. Então, o que tem a ver isso com a lei Magnitsky? Não, ele tem que resolver o caso. Ele não pode estabelecer regras. Então, o que ele fez? Ele deu uma decisão monocrática de conteúdo político e fora dos autos. E isto que fez. Então, essa decisão do Dino extrapolou os seus limites jurisdicionais. Ele pode, jurisdição quer dizer jurisdictio, dizer o direito. Ele pode dizer o direito no processo. Então, ele aproveitou isso e chutou uma bola que estava fora dos autos. Nas últimas 24 horas, com 2 CEOs de bancos e 5 executivos dos maiores bancos brasileiros, para entender um pouco como que está o sistema. Porque a lei Magnitsky, voltando aqui à decisão do ministro Flávio Dino, ela não tem nenhuma ação sobre o Brasil. O que aconteceu de lá para cá? Aconteceu de lá para cá foi o Eduardo Bolsonaro. Quer dizer, as ameaças que o Eduardo Bolsonaro tem feito e as informações que alguns desses bancos, enfim, essa especulação de que a Secretaria do Tesouro vai divulgar um detalhamento da ação e da extensão e, portanto, fazer com que os bancos brasileiros que têm operação exterior, que são quase todos, possam sofrer sanções, aí mudou. Aí hoje começou uma mudança muito clara em relação ao temor de que as operações bancárias fora do Brasil possam sim ser atingidas em função de uma ação disso. E o que, basicamente, o que eles falam? Nós vamos ficar numa situação, ou a gente cumpre a determinação do ministro Flávio Dino e mantém a vida como está, e corre o risco de uma operação nossa no exterior, um lançamento de papéis, uma operação de câmbio padrão possa ser atingida, ou 2, a gente cumpre a determinação, continua as nossas operações e pede para o ministro, para a pessoa alvejada fechar a sua conta e a gente sofre uma punição do Supremo Tribunal Federal. Essa é hoje a discussão que corre nos principais bancos brasileiros. Então, se o compliance do banco achar que manter qual é a decisão menos arriscada, vamos pensar que é melhor manter, a gente toma a decisão. E, portanto, se no geral, sem falar num caso específico, mas a decisão mais normal seria pedir, nos casos dos bancos particulares, pedir para que a pessoa sancionada encerre suas contas. Esse é o consenso hoje dentro dos principais bancos particulares. Logo após a decisão ontem, dia 18 de agosto, do Flávio Dino, o Alexandre de Moraes é tóxico, disse o jornal americano, quer dizer, a embaixada, para todos os negócios legítimos em indivíduos que buscam acesso aos Estados Unidos e ao mercado americano. Nenhum tribunal estrangeiro pode invalidar as sanções dos Estados Unidos, nem poupar qualquer pessoa das duras consequências de violações. Cidadãos norte-americanos estão proibidos de realizar transações com ele, o sancionado. E pessoas que não sejam dos Estados Unidos devem agir com extremo cuidado. Aqueles que fornecerem apoio material a violadores de direitos humanos correm o risco de sofrer sanções eles próprios, por exemplo, os banqueiros. Estão citando aqui. Então, os bancos estão na mira das sanções da Lei Magnitsky. Se não quiserem retirar dos seus cadastros, como contas bancárias do Alexandre de Moraes, eles têm que encerrar essa conta para poder fazer cumprir a data de hoje, dia 19 de agosto, terça-feira. As ações de bancos desabam por causa da notinha de Flávio Dino, após Dino sinalizar punição para quem aplicar sanção a Moraes. Então, o ministro do STF foi alvo dos Estados Unidos em julho com o uso da Lei Magnitsky. Então, as ações estão desabando. Ou seja, esses ministros do PT, esse desgoverno, eles só vêm para destruir o Brasil. Não existe uma prosperidade, existe a derrota. E também o Ivan Kleber, nosso correspondente em Londres, colocou há poucas horas: o STF se divide sobre a ação de Dino para blindar Moraes. E a ala vê falta de firmeza de bancos para cumprir o que o Dino fez. Então eles estão indo de frente, uma queda de braço com Donald Trump. Isso não vai dar nada bem. Vai ser o caos aqui no Brasil por causa de uma pessoa.
sancionado. Com isso, saiu há 1 hora atrás, nessa notícia, a Bolsa desaba com a decisão de Flávio Dino, que afeta a sanção de Trump a Moraes. O Ibovespa caiu 2,10% e o dólar subiu 0,90%. Ministros do STF recusam proposta de bancos para tentar se livrarem da Lei Magnitsky. Eles não querem aceitar o que os bancos estão dizendo. Dirigentes de instituições públicas e privadas afirmaram aos magistrados que poderiam depositar recurso em cooperativas de crédito que estão fora do alcance das sanções dos Estados Unidos. Eles não querem, eles querem permanecer com as suas contas. E afrontando, né, os Estados Unidos com a lei, com a sanção de Alexandre de Moraes, Magnitsky. Abre aspas, existe consenso entre os especialistas de que o indivíduo sancionado não pode comprar e vender dólar nem aplicar em nenhum produto de investimento que tenha qualquer conexão com o mercado norte-americano. Mas sobram dúvidas no que diz respeito a outros tipos de operação e às penalidades para os bancos que não cooperarem. Vejam o que os bancos brasileiros vinham tentando fazer, era bloquear só alguns tipos de operação para o Alexandre. Essas eram operações de compra e venda de dólar, investimento em ativo estrangeiro e etc. Mas eles não estão e não estavam bloqueando as demais operações bancárias. E aí surge a dúvida sobre esse assunto. Aliás, foi algo muito veiculado nos últimos dias, de que a Lei Magnitsky teria 2 fases, ou 2 níveis, ou 2 graus de aplicação. E isso se tornou um consenso, né? E eu te explico como isso é uma mentira e como os bancos não bloquearem absolutamente todos os ativos e bens do pseudo-juiz Alexandre de Moraes, eles vão acabar sendo expostos e vão sofrer, sim, sanções, aí sim, secundárias nos termos da Lei Magnitsky. Então, esse papo de que o FAC teria 2 níveis é uma das maiores sanções de 2 níveis, é uma das maiores bobagens que eu já ouvi. Né? E nas reuniões que nós tivemos, inclusive dentro do Departamento do Tesouro, eu apresentei essa visão aos membros do Departamento do Tesouro, falando, olha, está saindo em todos os jornais que tem 2 níveis de sanção, eu li absolutamente todo o código de sanções do governo americano e cheguei à conclusão de que não existe esse negócio. Eu queria perguntar a vocês se existe. Eu gastei bastante tempo estudando esse assunto, livro, foi leitura de código, foi bastante tempo lidando com as pessoas, aprendendo com advogados especialistas como é que se lida com isso, e eu descobri que não existe. A lista de Specially Designated Nationals, que é a lista SDN, ela é binária. Ou você está na lista SDN, ou você não está. O que significa que qualquer... E, aliás, só para deixar muito claro, o Alexandre de Moraes está. O que significa que qualquer banco ou empresa global séria vai tratar o nome dele da mesma forma como trata, por exemplo, oligarcas russos, narcotraficantes mexicanos, terroristas iranianos, violadores de direitos humanos chineses e por aí vai. O que eu acho que poderia estar gerando uma confusão em certas pessoas é a diferença entre as sanções primárias e as sanções secundárias. E é muito fácil você entender, a tia Maricota pode ensinar para você na escola. A sanção primária é aquela que atinge diretamente o indivíduo designado. Então, por exemplo, o Alexandre de Moraes, os bens dele são bloqueados, os cidadãos ou entidades americanas não podem se envolver em nenhum tipo de transação com ele, e é isso, é o caso do Alexandre de Moraes. Já as sanções secundárias, elas atingem justamente de tabela os terceiros que escolhem, mesmo sabendo da proibição, manter relações significativas com o sancionado. Então, o Alexandre sofreu a sanção primária. O banco que optar por manter Alexandre como correntista recebe uma sanção secundária. Por que a sanção do banco não é primária? Porque o banco não violou direitos humanos. O banco está permitindo que um sancionado primário tenha ainda acesso aos seus bens, etc, etc. Por isso sofre uma sanção secundária.
E é essa sanção secundária que vai acontecer com os bancos que quiserem continuar dando o migué e não cancelarem absolutamente tudo, ou seja, cortarem qualquer relação comercial com o indivíduo sancionado. E é por isso que, na prática, todos os bancos e corporações internacionais correm para cortar qualquer laço com alguém na STN, porque eles não querem virar alvo também. Então não existe nível 1 ou nível 2. Existe designação. E a partir dela, você tem esse efeito cascata que é devastador. E eu volto a dizer, o Alexandre está na mesma lista que os piores inimigos da segurança internacional. Qualquer tentativa de minimizar isso em camada é uma cortina de fumaça. Os bancos e as outras empresas, não são só bancos, companhias aéreas, etc., que fingem não entender isso, estão sendo irresponsáveis, estão ganhando tempo, mas estão ao mesmo tempo, e isso é importante porque o banco tem um dever fiduciário, o seu banco é aquele que tem o seu dinheiro, ele tem a obrigação de cuidar e zelar do seu dinheiro. Então ele está sendo irresponsável e arriscando o dinheiro dos seus próprios clientes e correntistas. Eu, por exemplo, se tivesse conta no Itaú, estaria entrando neste momento com uma ação contra o Banco Itaú, justamente por violação do dever fiduciário. Grandes correntistas do Itaú, você que está em casa, pessoa física, a gente sabe que o Alexandre tem conta no Itaú, deveriam estar notificando extrajudicialmente o banco, dizendo: vocês não estão cumprindo seus deveres fiduciários. E eu digo aqui que nós tivemos com o Scott Bessent e o governo dos Estados Unidos foi detalhadamente informado sobre esta situação. Aliás, mesmo antes da reunião, quando nós chegamos lá com o relatório dizendo tudo que a gente tinha, eles já estavam falando: não, nós estamos cientes e estamos de olho. Nós estamos cientes e estamos de olho. Então, na reunião, como noticiou, aliás, o Lauro Jardim, nós entregamos uma série de materiais, dentre eles reportagens da mesma natureza dessa do UOL que eu mostrei a vocês, que relatam explicitamente que há bancos brasileiros que não estão aplicando a Lei Magnitsky. Não só isso, como nós tivemos relatos de pessoas que conversaram com os ministros, de pessoas dos bancos que nos relatavam em condição de anonimato essa situação da não aplicação completa da Lei Magnitsky. E qual foi a resposta do secretário de Tesouro dos Estados Unidos? Ora, a resposta do secretário Bessent foi clara: iremos tomar rápidas providências. Já cumprindo parte. Vocês viram aí, né, as falas do Paulo Figueiredo, que teve lá as autoridades americanas, né, o ministro da Economia de Trump, mostrando que é uma punição secundária dos bancos. Se eles não retirarem os ativos, cancelarem as contas de Alexandre de Moraes, pessoa física, pessoa jurídica, não importa, os bancos serão sancionados. Multas multimilionárias, e vai acabar o acesso aqui no Brasil, né? Que a gente depende dos Estados Unidos para o correto funcionamento bancário no país. Então isso é muito grave, os ministros estão dobrando a aposta, não sei por que eles estão fazendo isso, causa de Alexandre de Moraes, e colocando 200 milhões de brasileiros na desgraça a qualquer momento, por causa de uma irresponsabilidade. Você viu o primeiro vídeo, a fala de um especialista na UOL, uma fonte da esquerda, tá? Ele disse que o Flávio Dino, eu vou repetir, extrapolou tudo que existe no direito brasileiro. É uma decisão monocrática. Monocrática que ele não consultou os amigos ali do STF, os outros ministros. Ele foi numa canetada, como Alexandre de Moraes costuma fazer, e decidiu sozinho, e botando a cabeça de 200 milhões de pessoas na guilhotina das sanções dos Estados Unidos. O Brasil pode virar um caos a qualquer momento por causa do desgoverno PT e desses ministros do PT que estão aí no Brasil. Alexandre da Medicine News, nos ajude a chegarmos a 20 mil inscritos, compartilhando esse vídeo nas redes sociais, no WhatsApp, para um amigo, até mesmo inimigo. E não se esqueça de se inscrever no nosso